Nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida, Pedro finalmente descobrirá quem foi a verdadeira mandante do ataque contra Adriana, e um detalhe completamente inesperado será decisivo para revelar toda a verdade. Tomado pela revolta, o rapaz partirá para uma vingança assustadora, determinada a desmascarar Pilar diante de todos e fazê-la pagar caro por tudo o que fez. Desesperada, a vilã ainda correrá atrás de Ademir e implorará: Ademir, você precisa me ajudar. Mas, justamente quando Pilar for exposta, outra revelação bombástica virá à tona. Uma pista importante começará a esclarecer quem é o verdadeiro responsável pela morte de Arthur, mudando completamente os rumos dessa história. Enquanto isso, na prisão, Zeni também verá o seu destino ser decidido. E, finalmente, Adriana receberá o apoio de todos, que comemorarão o fato de a criminosa estar prestes a pagar pelos seus crimes. Se você também torce por um final feliz para Adriana, deixe o seu like. Tudo começará quando Adriana se recusar a revelar quem foi o responsável por atacá-la. Mesmo machucada, ela esconderá a verdade, tomada pelo medo de sofrer uma retaliação ainda pior. Só que esse silêncio não convencerá Pedro. Ao encontrar Adriana, ele perceberá que existe algo muito grave sendo escondido. Disposto a descobrir quem ordenou aquele atentado, custe o que custar, o rapaz começará a ligar todos os acontecimentos. E, pouco a pouco, uma única pessoa passará a fazer sentido em sua cabeça. Completamente dominado pela fúria, Pedro decidirá ir direto ao encontro de Pilar. Sem pensar duas vezes, ele invadirá o local. Seu olhar estará tomado pela raiva. Assim que entrar, gritará sem esconder a indignação: Cadê a Pilar? Onde ela está? Eu quero falar com ela. Agora mesmo. A atitude explosiva do jovem advogado deixará Ingrid completamente indignada. Ela imediatamente o repreenderá. O que está acontecendo, Pedro? Como você entra desse jeito? Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Mas Pedro nem sequer dará atenção ao que ela diz. Cada segundo aumentará ainda mais a sua revolta. O rapaz então responderá de forma dura: Escuta bem. A minha conversa não é com você. É com a sua mãe. Então me diz agora, onde ela está? Nesse exato momento, Pilar resolverá aparecer. Mantendo seu habitual cinismo, ela surgirá diante de Pedro como se nada estivesse acontecendo. Com um sorriso debochado, provocará: Pedro, mas que falta de educação é essa? Só que, dessa vez, o advogado não aceitará mais nenhuma provocação. Tomado pela raiva e pela certeza de que finalmente descobriu toda a verdade, ele encarará Pilar sem desviar o olhar. E responderá em tom firme: Pode parar com esse deboche, Pilar, porque eu já sei de toda a verdade. Encarando Pilar nos olhos, Pedro fará uma acusação sem qualquer hesitação: Eu sei que foi você. Você é a verdadeira culpada pelo que aconteceu com Adriana. Mesmo diante da firmeza do rapaz, Pilar fingirá a maior inocência. Com um olhar cínico, ela responderá: Como assim? Eu não faço a menor ideia do que você está falando, Pedro. A resposta apenas aumentará a revolta do advogado. Sem esconder a indignação, ele rebaterá imediatamente: Claro que sabe. Você sabe muito bem que a Adriana foi atacada dentro da prisão. E eu tenho absoluta certeza de que foi você quem mandou fazer esse crime. Não adianta tentar negar, Pilar. Mas a vilã voltará a interpretar o papel de vítima. Com um sorriso debochado, ela responderá: Pedro, essa mania de perseguição sua e daquela empregadinha já passou dos limites. Eu já disse que não fiz absolutamente nada. Ela então lançará um desafio, tentando intimidá-lo. Você tem alguma prova contra mim? Porque, se não tiver, eu denuncio você por calúnia e difamação. Vou processar você. E você sabe muito bem que o meu advogado é extremamente competente. Ao fazer a provocação, Pilar deixará clara a referência a Ademir. Por alguns segundos, Pedro engolirá seco. A ameaça o atingirá, mas não será suficiente para fazê-lo recuar. Tomado pela raiva, ele responderá com ainda mais convicção: Tudo bem, Pilar. Deboche o quanto você quiser. Aproveite esses poucos minutos de alegria. Porque a Adriana sobreviveu. E eu vou encontrar uma prova. Quando esse dia chegar, eu acabo com você. Eu não vou permitir que você coloque as mãos na fortuna do meu tio Arthur. Você vai perder tudo. E vai terminar atrás das grades. As palavras de Pedro acertarão Pilar em cheio. Por trás da pose de superioridade, a vilã começará a perder o controle. Dominada pela fúria, ela gritará: Fora! Desapareça da minha frente. Eu não quero mais saber de você.
Sem conseguir conter o ódio, Pilar ainda tentará feri-lo com outra provocação. O seu pai deve sentir um enorme desgosto pelo homem que você se tornou. E quem vai se arrepender de ficar ao lado da Adriana? É você, meu querido. Mesmo consumido pela raiva, Pedro perceberá que não conseguirá arrancar mais nada dali. Sem dizer outra palavra, ele irá embora completamente furioso, ainda mais determinado a provar que Pilar está por trás do atentado. Toda a discussão deixará Ingrid completamente chocada. De olhos arregalados, ela olhará para a mãe sem conseguir esconder a preocupação. Depois de alguns segundos de silêncio, perguntará: Mãe, o que o Pedro disse tem algum fundo de verdade? Foi você quem planejou esse ataque contra a Adriana? A pergunta cairá como uma bomba. Pilar se voltará imediatamente para a filha, indignada. O quê? Até você, Ingrid. Como tem coragem de fazer uma pergunta dessas para sua própria mãe? Sem esperar por mais nenhuma resposta, a vilã se afastará às pressas. Tentará manter a aparência de tranquilidade. Mas, longe dos olhares de todos, começará a roer as unhas de nervoso, deixando escapar que as acusações de Pedro mexeram muito mais com ela do que gostaria de admitir. Sozinha, Pilar finalmente deixará a máscara cair. As palavras de Pedro continuarão ecoando em sua cabeça. Pela primeira vez, a vilã sentirá um medo real. Ela temerá que o rapaz consiga encontrar uma prova, e que tudo termine com a sua condenação. Sem conseguir esconder o nervosismo, começará a andar de um lado para o outro. Tomada pela ansiedade, falará consigo mesma. Eu preciso agir. Eu preciso fazer alguma coisa. A malvada então respirará fundo. Enquanto tenta recuperar o controle, começará a arquitetar mais um plano secreto. Pilar ainda acreditará ter uma última carta na manga. E esse trunfo provocará mais uma grande reviravolta. Enquanto isso, Pedro continuará completamente dominado pela revolta. Sem perder tempo, ele decidirá procurar Ademir. Assim que chegar, ficará frente a frente com o pai. Seu olhar estará carregado de indignação. Bastará Ademir vê-lo para perceber que uma nova tempestade está prestes a começar. Sem entender o motivo da visita, ele perguntará: O que você quer agora, Pedro? Por que veio até aqui? Pedro não pensará duas vezes antes de responder. Com a voz firme e transbordando de raiva, disparará: Eu vim porque já descobri que tudo o que aconteceu com a Adriana é culpa da Pilar. E eu aposto que as suas mãos também estão sujas nessa imundície. A acusação fará Ademir fechar a expressão. Sentindo-se afrontado, ele rebaterá imediatamente: Escuta aqui. Eu não admito que você fale comigo desse jeito. Você tem que me respeitar. Eu sou o seu pai. Mas Pedro já não aceitará mais aquela autoridade. Sem baixar a cabeça, responderá: Eu respeito quem merece respeito. Quem respeita os outros. E você não faz nenhuma dessas coisas. Cada palavra sairá carregada de decepção. O advogado continuará o confronto. Você virou um monstro. Se uniu àquela vigarista gananciosa da Pilar. E está fazendo de tudo para colocar as mãos em cada centavo que pertencia ao meu padrinho. Pedro então fará uma promessa que deixará Ademir completamente inquieto. Sem desviar o olhar, avisará: Vou deixar uma coisa muito clara. Não vai demorar para descobrirem que a mandante desse crime contra Adriana foi a Pilar. E que você ajudou em tudo isso. Convencido de que a verdade logo aparecerá, ele continuará: Você sabe muito bem como as coisas funcionam dentro de um presídio. Mais cedo ou mais tarde, a mulher que atacou a Adriana vai confessar. E também vai contar que recebeu dinheiro para fazer esse serviço. Pedro então encerrará o aviso em tom definitivo. Então, Doutor Ademir, quando isso acontecer, nem você, nem a Pilar, nem ninguém da família Brandão vai encostar um único dedo no dinheiro do meu padrinho. Eu juro que ninguém vai colocar as mãos na herança do Arthur. Eu não vou permitir que aquela família fique com um centavo. Muito menos você. Eu vou fazer justiça. E, se for preciso, também vou colocar você atrás das grades. As palavras do filho cairão como um verdadeiro golpe. Ademir ficará de olhos arregalados. Naquele instante, perceberá que nunca tinha visto Pedro tão furioso. Tentará responder. Buscará uma forma de se defender. Mas Pedro não lhe dará essa oportunidade. Consumido pela revolta, ele dará as costas e irá embora. Ademir permanecerá imóvel, completamente atônito diante da fúria e da determinação do próprio filho. Enquanto Pedro deixa Ademir completamente abalado, o advogado corrupto começará a refletir sobre tudo o que acabou de ouvir.
Pela primeira vez, uma dúvida verdadeira tomará conta de sua mente. E se Pedro estiver certo? E se Pilar realmente tiver mandado atacar Adriana sem que ele soubesse de toda a verdade? Inquieto e cada vez mais desconfiado, Ademir decidirá não ignorar aquela possibilidade. Determinado a descobrir o que realmente aconteceu, ele irá atrás de Pilar. Desta vez, disposto a colocá-la contra a parede. Enquanto isso, na prisão, Adriana seguirá se recuperando do violento ataque que sofreu. Nancy e Liris permanecerão ao seu lado o tempo todo. As duas estarão preocupadas, mas também consumidas pelo desejo de fazer justiça. Nancy, principalmente, mal conseguirá controlar a própria revolta. Olhando para Adriana, ela insistirá. Pelo amor de Deus, Adriana, conta logo quem fez isso com você. Você não quis dizer a verdade para a diretora porque estava com medo de sofrer outra retaliação. Mas escuta o que eu vou te falar. Todo mundo aqui gosta de você. Você sempre cuidou de todo mundo. Confia na gente. Foi a Zeni, não foi? Depois de tudo que viveu, Adriana já não será mais a mesma. Ter encarado a morte de frente mudará completamente a sua forma de enxergar aquela situação. Em silêncio por alguns instantes, ela respirará fundo. Então fará uma revelação importante. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Nunca imaginei que fosse passar por uma situação dessas. Mas agora eu tenho absoluta certeza de quem fez isso comigo. Adriana fará uma breve pausa. Seu olhar demonstrará que ela já ligou todas as peças daquele quebra-cabeça. Então continuará. Quem me atacou não agiu por vontade própria. A declaração deixará Liris completamente surpresa. Sem entender, ela perguntará: do que você está falando, Adriana? Você quer dizer que alguém de fora mandou fazer isso? Com a voz fria, e tomada por uma determinação que ninguém tinha visto antes, Adriana responderá: eu tenho absoluta certeza. Tudo isso foi feito para tentar se livrar de mim. Eu não tenho nenhuma dúvida. A verdadeira responsável por esse ataque foi a Pilar. Ela pagou a Zeni para acabar comigo. A revelação cairá como uma bomba. Nancy e Liris ficarão de olhos arregalados. Nancy cerrará os punhos. A revolta falará mais alto. Sem conseguir esconder a indignação, ela explodirá. A Zeni. Eu sabia. Eu tinha certeza de que tinha sido ela. Maldita! Eu vou acabar com a raça daquela mulher. Eu prometo que ela nunca mais vai chegar perto de você. Mas Adriana impedirá qualquer atitude impulsiva. Com firmeza, ela alertará a amiga. Não faz isso, Nancy. Ou você vai acabar na cadeia outra vez. Depois de alguns segundos de silêncio, Adriana fará uma promessa que surpreenderá as duas amigas. Seu olhar estará tomado pela dor, mas também por uma força que nasceu depois de tudo que sofreu. Ela dirá: sou eu quem precisa buscar essa justiça. Não apenas contra a Zeni, mas contra todos. Cada um daquela família. Principalmente a Pilar. Em seguida, fará um juramento carregado de emoção. Eu juro. Juro por tudo o que existe de mais sagrado. Pela memória do Arthur. Pela minha família. Pela minha própria vida. Que, quando eu sair desta cadeia, vou fazer todos eles pagarem por tudo o que fizeram comigo. E com todas as pessoas que eu amo. Depois daquele juramento, Adriana mostrará que não existe mais espaço para o medo. Dentro dela, nascerá uma força ainda maior. A jovem estará decidida a fazer todos os responsáveis pagarem pelo sofrimento que causaram. A fúria em seu coração será simplesmente imbatível. Enquanto isso, Nancy também não conseguirá controlar a própria revolta. Convencida de que Zeni foi autora do ataque, ela resolverá acertar as contas. Sem perder tempo, irá atrás da criminosa. Assim que ficar frente a frente com ela, disparará. Escuta bem, Zeni. Eu já sei que foi você. Zeni tentará manter a calma. Fingindo não entender absolutamente nada, perguntará: do que você está falando, Nancy? Eu não faço a menor ideia. Mas Nancy não cairá naquela encenação. Sem esconder o desprezo, responderá: não adianta bancar a desentendida. Você foi uma covarde. Atacou a Adriana pelas costas. Agora chegou a sua vez de provar do próprio veneno. Por que você não enfrenta alguém que pode revidar? As palavras atingirão Zeni em cheio. Ela engolirá seco. Mesmo nervosa, insistirá na mentira. Eu já disse que não fui eu. Não sei do que você está falando. Só que, naquele instante, um detalhe inesperado chamará a atenção de Liris.
Bastará um rápido olhar para que ela perceba algo capaz de desmontar toda a farsa. Sem conseguir acreditar no que vê, ela gritará: "Você não vale nada mesmo." Olhem para o braço dela. Essa pulseira é da Adriana. No mesmo instante, Zeni ficará completamente paralisada. Seu rosto perderá a cor. Ela perceberá que acabou de ser desmascarada por um simples detalhe que jamais imaginou deixar escapar. E, logo em seguida, o pior acontecerá. Enquanto Zeni enfrentará as consequências de seus atos, em outro lugar a tensão também tomará conta do ambiente. Completamente descontrolado, Ademir chegará ao apartamento de Pilar. Assim que entrar, falará sem rodeios: "Pilar, eu preciso conversar com você. Em particular. E tem que ser agora." Mesmo diante da seriedade dele, Pilar reagirá com ironia. Soltando um suspiro debochado, dirá: "Meu Deus do céu! Mas hoje resolveram fazer fila para me incomodar? O que foi agora, Ademir? O que você quer comigo?" Sem entrar em detalhes, ele responderá em tom firme: "O assunto é sério. E eu preciso falar com você a sós." Percebendo que aquela conversa não podia acontecer diante dos outros, Pilar conduzirá Ademir até o escritório. Mas ela não imaginará que alguém observará cada um de seus passos. Brigitte notará a movimentação. Movida pela curiosidade, a jovem caminhará lentamente até a porta do escritório. Em silêncio absoluto, permanecerá escondida, ouvindo tudo o que será dito lá dentro. Assim que os dois ficarem sozinhos, Pilar quebrará o silêncio. "Então, o que aconteceu agora, Ademir?" Sem rodeios, ele irá direto ao ponto. Com o semblante fechado, perguntará: "Só me responde uma coisa. E eu quero a verdade. Não minta para mim." Ademir respirará fundo antes de fazer a pergunta que vinha consumindo seus pensamentos. "Foi você quem provocou toda aquela confusão no presídio? Foi você quem mandou atacar a Adriana?" Por alguns segundos, Pilar fingirá surpresa. Logo depois, voltará a se esconder atrás da própria falsidade. Com um tom irritado, responderá: "Eu não faço ideia de onde você quer chegar com essa história. Já basta o Pedro torrando a minha paciência. Aliás, você deveria ensinar um pouco de educação ao seu filho. Ele apareceu aqui hoje, invadiu a minha casa e acabou completamente com o meu sossego." Ademir já não terá mais paciência para os jogos de Pilar. Com a expressão fechada, ele interromperá qualquer tentativa da vilã de mudar de assunto. Em tom firme, exigirá: "Chega, Pilar. Eu só quero saber a verdade. Foi você, ou não?" Por alguns instantes, o silêncio tomará conta do escritório. Pilar soltará um longo suspiro. Sem imaginar que Brigitte estará escondida do outro lado da porta, ouvindo cada palavra, a vilã finalmente deixará a máscara cair. Com a maior frieza do mundo, confessará: "Fui eu. Sim, fui eu. Eu tentei me livrar daquela empregadinha morta de fome de uma vez por todas." Ela ainda demonstrará não sentir o menor arrependimento. Pelo contrário, perguntará com total cinismo: "E daí? O que tem de errado nisso?" A confissão deixará Ademir completamente estarrecido. Sem acreditar no que acabou de ouvir, ele explodirá: "Você enlouqueceu, Pilar. Está completamente louca. Como foi capaz de fazer uma coisa dessas? Você faz ideia do tamanho do problema em que acabou de nos meter?" Do outro lado da porta, Brigitte arregalará os olhos. A jovem ficará completamente chocada ao ouvir a própria mãe admitir o crime. Mesmo abalada, ela permanecerá em absoluto silêncio. Sem fazer qualquer barulho, continuará escutando toda a conversa. Lá dentro, Pilar seguirá justificando o injustificável. Sem demonstrar culpa, dirá: "Ela merecia. A Adriana é uma pedra no meu sapato. Um verdadeiro encosto. Se ela sair da cadeia, eu nunca vou colocar as mãos na fortuna que era do Arthur. Eu só quero aquilo que é meu por direito." As palavras da vilã provocarão ainda mais indignação em Ademir. Balançando a cabeça, ele responderá: "Eu sempre soube que você era gananciosa, mas nunca imaginei que fosse capaz de chegar tão longe." Logo em seguida, ele fará um alerta que deixará Pilar inquieta. "Agora presta atenção. A Adriana sobreviveu. Ela vai se recuperar. E a detenta, ou seja, a mulher que você pagou para cometer esse crime, continua viva. Ela pode abrir a boca a qualquer momento." Ademir respirará fundo antes de revelar outra preocupação. "O Pedro me ameaçou. Ele deixou muito claro que vai fazer de tudo para descobrir a verdade.
e prometeu que nenhum integrante da família Brandão vai colocar as mãos na herança do Arthur. Pela primeira vez durante a conversa, Pilar demonstrará preocupação. Ela cerrará os dentes, tomada pela irritação. Então comentará consigo mesma: bando de incompetentes. Eu deveria saber. As coisas só dão certo quando eu mesma resolvo. Nunca deveria ter confiado um serviço tão importante nas mãos de qualquer pessoa. Logo em seguida, a vilã fará uma proposta ainda mais cruel. Voltando-se para Ademir, dirá em voz baixa: você precisa me ajudar. Ou a gente dá um fim naquela detenta. Ou acaba de uma vez por todas com a Adriana. Ela fará uma breve pausa. E, sem qualquer sinal de humanidade, concluirá: na verdade, o melhor seria acabar com as duas. A sugestão revoltará Ademir mais uma vez. Indignado, ele responderá imediatamente: você só pode estar brincando. Você acha que isso aqui é um jogo? Isso é a vida real, Pilar. Se qualquer prova do que você fez vier à tona, será o fim de tudo para você. Ademir respirará fundo antes de fazer um último alerta. Seu tom será sério e carregado de preocupação. Pode dar adeus à fortuna do Arthur. E também pode dar adeus à sua liberdade. As palavras atingirão Pilar em cheio. Ao perceber o desespero estampado no rosto de Ademir, a vilã começará a ficar cada vez mais tensa. Ela entenderá que a situação saiu completamente do controle. Mas, naquele instante, Ademir fará uma pergunta que mudará completamente o rumo da conversa. Ele olhará fixamente nos olhos de Pilar. Sem desviar o olhar, perguntará: escuta, eu quero saber mais uma coisa. Pilar franzirá a testa. Sem entender onde ele quer chegar, responderá: do que você está falando, Ademir? O advogado então disparará a pergunta mais delicada de todas. Foi você quem tirou a vida do Arthur? Por alguns segundos, Pilar ficará completamente imóvel. Logo depois, voltará a vestir a máscara de inocente. Com uma expressão cuidadosamente calculada, responderá: eu? Claro que não, Ademir. Eu nunca faria isso com meu próprio irmão. Por mais que eu quisesse a fortuna dele, eu jamais teria coragem de cometer uma coisa dessas. Mas Ademir já não confiará mais em nenhuma palavra da vilã. Depois da confissão sobre o atentado contra Adriana, ele continuará desconfiando de tudo. Sem aliviar, insistirá: e por acaso você também pagou alguém? Assim como fez com a Adriana. A pergunta deixará Pilar sem reação. Pela primeira vez, ela não conseguirá responder imediatamente. Mas, antes que qualquer palavra saia de sua boca, um pequeno barulho ecoará no corredor. Será apenas um ruído discreto. Ainda assim, suficiente para interromper completamente a conversa. Do lado de fora, Brigitte terá se assustado com tudo o que ouviu. Sem querer, acabará fazendo aquele pequeno barulho. Assustada, ela fugirá rapidamente antes que seja descoberta. Lá dentro, Pilar arregalará os olhos. Tomada pela desconfiança, correrá até a porta do escritório e a abrirá imediatamente. Ela olhará para os dois lados do corredor, mas já não encontrará ninguém. Ademir, intrigado, perguntará: tinha alguém aí? Ainda desconfiada, Pilar responderá: não, não tinha ninguém. Mesmo sem encontrar qualquer pessoa, a vilã continuará inquieta. Uma sensação incômoda tomará conta dela. Pela primeira vez, terá medo de que alguém realmente tenha escutado sua confissão. Enquanto isso, Brigitte estará completamente desesperada. Depois de ouvir toda a verdade, ela entenderá que precisa agir imediatamente. Sem perder tempo, decidirá procurar Pedro pessoalmente. Pouco depois, chegará às pressas ao escritório do advogado. Mas, ao entrar no local, perceberá que Pedro não está ali. Quem aparecerá diante dela será Kleber. Ao vê-la, ele ficará visivelmente surpreso. Sem esconder o espanto, perguntará: Brigitte, o que você está fazendo aqui? A jovem responderá sem perder um segundo: cadê o Pedro? Eu preciso falar com ele. Só que Kleber interpretará tudo da pior maneira. Com a expressão fechada, responderá: eu já disse que você não pode aparecer aqui. Para de inventar histórias. Você não veio procurar o Pedro coisa nenhuma. Você veio atrás de mim. Não faço ideia de como conseguiu entrar aqui, mas é melhor ir embora. Ou eu vou chamar a polícia. As palavras deixarão Brigitte ainda mais aflita. Quase implorando, ela responderá: não. Pelo amor de Deus, não chama a polícia. Eu preciso da sua ajuda.
Quer dizer, eu preciso encontrar o Pedro. Me ajuda, por favor. Mesmo vendo o desespero estampado no rosto da jovem, Kleber continuará desconfiado. Sem acreditar em uma única palavra, responderá friamente: mentira. Eu não acredito em você. Aposto que ficou lá embaixo esperando Pedro aparecer, só para vir aqui contar mais uma dessas histórias. Sem demonstrar qualquer compaixão, Kleber encerrará a discussão. Com a voz firme, avisará: vá embora, Brigitte, ou eu chamo a polícia. Com a medida protetiva que tenho contra você, não vai ser difícil colocar você atrás das grades. A ameaça fará Brigitte arregalar os olhos. Desesperada, ela implorará: por favor, Kleber, não faz isso. A gente pode conversar. Mas Kleber já terá tomado sua decisão. Ele não estará disposto a ouvir mais nenhuma explicação. Sem dar qualquer oportunidade para a jovem se justificar, a expulsará dali. Sem alternativa, Brigitte irá embora. Com medo de continuar esperando perto do prédio onde Pedro mora, e receosa de que Kleber realmente chame a polícia, ela decidirá voltar para casa. Algum tempo depois, Brigitte estará sozinha em seu quarto. Sem conseguir encontrar uma solução, começará a andar de um lado para o outro. A angústia tomará conta de seus pensamentos. Ela falará consigo mesma: e agora? O que é que eu faço? Depois de pensar por alguns instantes, tomará uma decisão. Já que não conseguiu encontrar Pedro pessoalmente, enviará uma mensagem para ele. Na mensagem, pedirá que os dois conversem o quanto antes. Ela estará decidida a revelar que sabe quem mandou atacar Adriana. Mas, justamente quando estiver digitando, a porta do quarto se abrirá. Pilar entrará de repente. Ao ver a mãe, Brigitte levará um susto. Rapidamente esconderá o celular atrás do corpo. Pilar, porém, já estará desconfiada. Desde a conversa com Ademir, ela não conseguirá tirar da cabeça a sensação de que alguém ouviu sua confissão. Olhando fixamente para a filha, perguntará: o que você está fazendo aí, hein, Brigitte? Onde foi que você estava? Tentando parecer tranquila, a jovem responderá: nada. Eu só fui dar uma volta. Mas Pilar continuará desconfiando. Ela estreitará o olhar e perguntará: você estava atrás do Kleber de novo? Eu já avisei. Se acontecer mais alguma coisa, espero que você apodreça na cadeia. Sem esperar qualquer resposta, a vilã avançará em direção à filha. Num movimento rápido, tentará arrancar o celular de suas mãos. Brigitte ainda tentará impedir, mas Pilar será mais rápida. Assim que pegar o aparelho, começará a ler a mensagem que a jovem ainda estava escrevendo para Pedro. Ao perceber que Brigitte pretendia contar que sabia quem estava por trás do atentado contra Adriana, Pilar ficará completamente fora de si. Seus olhos se arregalarão de ódio. Tomada pelo descontrole, ela gritará: mas o que é isso? O que você pensa que está fazendo? Apavorada, Brigitte tentará se explicar. Não é nada, mãe. Eu juro. Não é nada. Mas Pilar não acreditará em uma única palavra. Consumida pelo medo de ser desmascarada, ela fará uma ameaça cruel. Você não vai contar nada para ninguém, Brigitte. Não vai abrir essa boca. Você não ouviu absolutamente nada. A vilã então se aproximará ainda mais da filha. Com a voz fria, concluirá: porque, se você contar, eu juro por Deus, eu mando internar você em um hospício. E você nunca mais vai ver a luz do dia. Dominada pela fúria, Pilar apertará o braço de Brigitte com toda a força. A jovem tentará se soltar, mas será empurrada violentamente. Sem equilíbrio, cairá no chão. Logo em seguida, Pilar pegará o celular da filha. Determinada a impedir qualquer contato com Pedro, sairá com o aparelho nas mãos. Antes de ir embora, ainda trancará Brigitte dentro do quarto, com medo de que ela revele toda a verdade. Enquanto isso, Zeni estará pagando caro pelo que fez. Depois da violenta surra que sofreu, a criminosa ficará ainda mais vulnerável. E Ademir enxergará nessa situação a oportunidade perfeita para começar a mexer os pauzinhos a seu favor. Enquanto Pilar tenta esconder seus crimes a qualquer custo, Ademir também começará a agir nos bastidores. Longe dos olhares de todos, o advogado mau caráter conseguirá uma conversa reservada com a diretora da instituição. Depois desse encontro, uma decisão importante será tomada. Zeni será transferida de unidade. A princípio, Adriana imaginará que essa mudança poderá dificultar a descoberta da verdade. Mas acontecerá exatamente o contrário.
Assim que se recuperar e retornar para a cela, ela será recebida de uma forma completamente inesperada. As outras detentas começarão a aplaudi-la. Sem entender o motivo daquela reação, Adriana olhará ao redor, surpresa. Então perguntará: o que está acontecendo? Por que elas estão me aplaudindo? Liris abrirá um sorriso e explicará: porque todo mundo aqui gosta de você. Mesmo sem apontar a Zeni como a responsável pelo ataque. Todo mundo acabou descobrindo o que aconteceu. Isso revoltou a prisão inteira. Nancy completará. E a Zeni acabou sendo transferida. Talvez até tenha sido obra do seu advogado. A revelação deixará Adriana bastante surpresa. Naquele momento, ela perceberá que conquistou o respeito e o carinho das pessoas ao seu redor. Mesmo em meio a tanto sofrimento, não estará sozinha. Esse apoio renovará suas forças. Ao mesmo tempo, Adriana sentirá um enorme alívio ao saber que Zeni já não estará mais no mesmo lugar que ela. Ainda assim, a jovem não desistirá do seu objetivo. No fundo, continuará alimentando a esperança de encontrar Zeni novamente. Ela estará determinada a fazê-la contar toda a verdade e revelar quem realmente ordenou o atentado contra sua vida. E você, o que achou dessas cenas de Quem Ama Cuida? Gostaria de ver Pilar finalmente desmascarada? Acha que ela é a verdadeira culpada pela morte de Arthur? Ou acredita que exista outro cúmplice por trás de toda essa história? Conte a sua opinião nos comentários. E me diga também se você acha que Adriana deve fazer todos os responsáveis pagarem pelos seus crimes. O vídeo ainda não terminou. Há mais um acontecimento importante sobre a sua novela favorita esperando por você. É só clicar no próximo vídeo que aparece na tela. Eu estarei esperando por você.